Boa noite, boa noite. Bruna Ribeiro aqui, nutricionista e terapeuta. Conversem comigo no chat, microfones fechados. No final a gente vai abrir para tirar dúvidas, para conversar. Peço que vocês todas fiquem até o final. Quem ficar até o final vai ter surpresas. Me sinalizem no chat se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Sejam todas bem-vindas. Alice, Eliane, Marielle, Franciele, Lu, iPhone. E me perdoe aí se eu não citei, né, alguém, mas sejam todas bem-vindas. Essa é uma aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Não é uma aula para ser extensa, né? Eu sei que tá todo mundo muito cansado, quinta-feira à noite, né? Muito calor aqui em Goiânia. Como é que tá aí na cidade de vocês? Muito quente aqui. E essa é uma aula para a gente falar sobre fome emocional. Fome emocional. Às vezes, se vocês perceberem que eu estou falando algo que não está batendo com o slide, me avisem, porque às vezes está acontecendo isso com o meu PowerPoint. Boa noite, Ju. Seja muito bem-vinda. Minha intenção é que vocês saiam daqui dessa aula de hoje sabendo, entendendo muito sobre fome emocional. Então, eu vou começar a compartilhar os slides aqui com vocês, tá? Então, o tema dessa aula de hoje é fome emocional. Fome emocional. Como que isso acontece, né? É, para você entender a ligação entre emoções, corpo e comportamento alimentar, porque tem muita ligação, gente, entre o comportamento alimentar e as nossas emoções. A gente precisa entender mais sobre isso, né? Porque entender mais sobre isso nos traz controle, né? Nos traz um posicionamento diferente. É sobre essa aula, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Mas antes eu gostaria de falar um pouco da minha história, me apresentar para vocês. Estão vendo aí minhas fotos de antigamente? 45 quilos a mais, 111 quilos eu pesava. Eu já cheguei a pesar 130, né? Eu comecei a engordar com 6 anos de idade. E tentar emagrecer foi o que eu mais fiz quase que a minha vida inteira. Emagreci, engordei várias e várias vezes, fiz vários tipos de tratamento. Por isso que eu resolvi fazer nutrição. Com 17 anos de idade, eu entrei. Não tá aparecendo minhas fotos? Deixa eu mudar, deixa eu compartilhar novamente aqui minha tela, ver se agora vai aparecer minhas fotos. Agora tá aparecendo minhas fotos? Então, assim, comecei a engordar com 6 anos de idade e fiz vários tipos de dieta, emagreci, engordei várias vezes, por isso que eu resolvi fazer nutrição para ver se eu me resolvia. E a nutrição não me resolveu, gente. Na verdade, eu arrumei foi outro problema, porque além de não ter me resolvido, eu teria que ajudar a resolver as outras pessoas, né? Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da vida agora? E aí eu resolvi ter a brilhante ideia de fazer bariátrica. E fiz bariátrica de 130, fui para 63 quilos. Falei, nunca mais vou engordar, vou seguir minha vida e tá tudo bem. Só que não foi assim, porque fazer bariátrica é igual obesidade, gente, é sintoma, né? Sintoma de um problema de fundo emocional. Então, fazer bariátrica, tomar Monjaro, Ozempic, um chá milagroso, é como se você pegasse uma parede com infiltração e você lixasse essa parede, né? Passasse ali uma tinta, uma argamassa e beleza, achado que vai resolver pro resto da vida, mas começa a pipocar depois essa parede, porque a infiltração tá dentro. E é assim que acontece, né? Com muita gente que faz bariátrica, comigo não foi diferente. Então eu voltei a pesar 111. Nessa foto aqui eu tô com 111. E eu desisti, né, de tentar emagrecer. Falei, ah, Deus me fez para ser gorda, então vou me aceitar do jeito que eu sou. Mas aí eu comecei a ter mais curiosidade de entender sobre mim, sobre a minha história. Foi quando eu virei terapeuta. E aí eu descobri as causas da obesidade na minha vida, que tinha muito a ver com emoção, né? Por isso que eu estou dando essa aula para vocês aqui hoje. E assim, não é sobre a comida, é o que que te leva para a comida, né? Então, quando eu busquei me entender, vivi esse processo de cura emocional, essa cura refletiu no meu corpo. Lógico que eu fiz uma alimentação saudável, atividade física, mas eu parei de me sabotar. Porque antes eu dava sempre 5 passos para frente e 10 para trás. 5 passos para frente. Quem já se viu nessa situação? Se sabotando o tempo todo?
né? Perde e reganha, perde e reganha. Eu vivi assim a vida inteira. E depois que eu vivi esse processo, né? De cura emocional, que é o que se propõe muito o método último recurso, eu tenho mantido meu peso já há mais de 4 anos de uma maneira estável, sem oscilações, o que eu nunca tinha conseguido até então. Então, mudou a tela aí, meninas? Quero falar um pouco sobre as minhas formações. Sou nutricionista, reprogramadora mental, escrevi um livro que chama Transformada pelo Amor, né? Esse livro fala um pouco aí do meu testemunho. Eu sou analista comportamental DISC, analista corporal, onde a gente, através do formato do corpo, vê quais as feridas emocionais a gente tem, ambientes que favorecem, recursos emocionais, o tipo de alimentação e o tipo de atividade física que mais te favorece, tudo isso através do formato do corpo, né? Então, eu sou analista corporal, sou coach, terapeuta e terapeuta do emagrecimento e estou especializando agora em traumas, né? Porque essa parte do excesso de peso, da obesidade, tem muito a ver com traumas, traumas da infância. Então, vamos começar a entrar no nosso conteúdo, né? Sem mais delongas. Acredito que todos vocês já me conhecem, já me seguem no Instagram há algum certo tempo, mas essa aula vai ser gravada, está sendo gravada, e outras pessoas podem assistir. Eu quero que elas me conheçam melhor. Então, meninas, antes da gente entender o que que é fome emocional, de fato, a gente precisa entender o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é como ele comunica, né? Não adianta a gente focar, né, só no estômago e ali esquecer do nosso cérebro, do nosso coração. O nosso corpo todo ele comunica. O nosso corpo ele é cheio de neurônio. Antes eu achava que neurônio, que é uma célula que leva informação, eu achava que neurônio só tinha no cérebro. Não, mas ele tem vários órgãos. As pessoas falam até que a gente tem 3 cérebros, né? Mas são 3 órgãos que têm mais neurônios. Então, assim, ó. O coração, ele tem 40 mil neurônios e ele fica no centro, né, do nosso corpo e ele envia mais informação ao cérebro do que recebe. Ele envia informação para tudo quanto é lado. O intestino, quem ouviu aí já falar que o intestino é o segundo cérebro? Né? Ele tem 500 milhões de neurônios, então a sua alimentação influencia muito seus pensamentos, seus sentimentos, como você se sente, né? Então, e o seu cérebro, ele tem 86 bilhões de neurônios, né? Então, a partir de seus pensamentos e emoções, os neurônios, eles determinam funções em diversos sistemas do corpo. Então, se você tem emoções positivas, né, pensamentos positivos, como é que será que vai ser a função do seu corpo? Vai estar em ordem, vai estar em harmonia. Agora, se você tem, né, pensamentos negativos, reclamação, ruminação, como é que será que vai ser esse funcionamento do seu corpo? Vai estar em desordem também. Então, antes de entrar diretamente no tema, eu gostaria de trazer essa clareza para você, né? Porque isso está até nos ditos populares que a gente tem, se a gente for pensar bem. A pessoa está enfesada. O que que é enfesada? Ela está com a fezes presa. Olha quanto essa parte emocional, ela reflete no nosso corpo, principalmente nas vísceras, na nossa parte gastrointestinal, né? A pessoa, ela tá nervosa, ela tá ansiosa, ela tá apaixonada, ela vai conversar com um boyzinho, né? Ela vai fazer uma apresentação, ela vai falar com o chefe. O que que dá, gente? Comenta aí no chat o que acontece no nosso intestino quando a gente tá assim, apreensiva, né? Dá diarreia, não é isso? Então, a gastrite, como é que tá lá no exame? Gastrite nervosa, né? Então, o nosso corpo vai refletir. A Marielle falou: solta tudo, exatamente. Então, o nosso corpo, ele somatiza tudo isso que a gente sente, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? E que existe a comunicação, um órgão com o outro. Vocês sabem, no método último recurso, eu foco corpo, alma e espírito, não tem como a gente olhar, né, só para o corpo, não olhar para a nossa alma, que é nossas emoções. Não tem como a gente viver só lá na igreja, esquecer que a gente tem uma alma, esquecer que a gente tem um corpo, porque afinal de contas a gente não é anjo, né, gente? A gente precisa de um corpo para viver aqui na Terra, né? Então a gente tem que lembrar do nosso corpo, não é mesmo, minha gente? Então, vamos lá. Passou o slide? Fome emocional.
O que que é fome emocional? Quem aí já se pegou no meio da noite, assaltando a geladeira, entediada, né? Assim, sem saber o que fazer, e Malu, abre arruma a mochila, Malu. igual essa E esse pessoa caderno em cima aí, da mesa. igual essa pessoa aí da figura. Quem aí já se pegou numa situação dessa? Só eu, gente? Só eu. Acho que todo mundo, né, gente, já se pegou numa situação assim. Então, o que que será que é fome emocional? Será que eu tenho fome emocional? Vamos entender sobre isso? Antes de entender o que que é fome emocional, a gente precisa entender o que não é fome emocional. Se vocês saírem dessa aula entendendo e diferenciando fome física de fome emocional, eu já estou muito satisfeita. Porque isso já vai dar um controle bem maior para você, né? A Lu falou que no caso dela, quando ela está tomada pelas emoções, ela não consegue comer nada. Exatamente. É, tem isso, né? O 8 ou 80. Ou a pessoa ela come tudo que vê, ela não come nada, não desce nada, né? A Geisa falou que nunca acordou de madrugada para comer. Que maravilha. Já tá mais fácil para você, viu, Geisa? Então, vamos entender o que que não é fome emocional. Vamos entender o primeiro, o que que é fome física. O que que eu chamo de fome do corpo. A fome do corpo, a fome física, é a fome de verdade, porque a fome emocional não é fome. Eu vou falar para vocês mais à frente. Então, a fome do corpo, ela envolve sinais do seu corpo. Ela é a fome do estômago. Então, qual o sinal da fome física? Dor no estômago. O estômago tá vazio, o estômago tá pedindo comida, né? Então, eu tô sentindo ali aquela dorzinha no estômago, que eu preciso mesmo de alimento. E essa fome, que é fome mesmo, ela não é específica com alimento. Você come o que tiver disponível no momento, né? Você não escolhe se é um doce, se é um bolo. Não, você come o que tiver. Pode ser abobrinha com ovo. O que mais você quer é matar a sua fome naquele momento. Então, você come qualquer alimento. Surjam aos poucos, com intervalo grande entre as refeições. É mais ou menos 3 a 4 horas de uma refeição para outra, para você sentir fome física mesmo. Por exemplo, você acabou de almoçar, que horas que você vai sentir fome? Lá para as 3, 4 horas da tarde, não é isso? Você acabou de tomar café da manhã, 8 horas, você vai sentir fome lá no fim da manhã mesmo, 11, meio-dia. Mas aquela pessoa que come muito carboidrato, que come, não come fibra, não come proteína na quantidade correta, pode ser que ela sinta mais fome física, sim, porque é uma alimentação que não tem saciedade, né? Então, é uma fome que surge aos poucos, com intervalo grande entre as refeições. E é uma fome respeitosa, ela pode esperar, né? O almoço atrasou, você toma uma água, você consegue esperar numa boa. E respeitosa com você e com seu corpo. Respeita fome e saciedade. A fome veio, eu como, motivada por essa fome. Depois de comer, eu me sinto saciada. Eu não sinto tristeza e nem culpa, como acontece lá na fome emocional, né? E então, ela não gera esse sentimento de arrependimento, de culpa, traz saciedade, satisfação. Então, essa é a fome física. Se você quiser anotar, é a fome do estômago, a fome física, né? É a fome do corpo. Agora, vamos falar sobre fome da alma e fome emocional. O que que é essa fome da alma, que eu chamo, né, essa fome emocional, eu chamo de fome da alma? Ela é uma fome que não é fome. Primeira coisa, ela não é fome, ela é vontade. O seu estômago não está vazio. O seu estômago não está roncando, né? E vem aquela vontade de comer algo específico. E você fica escolhendo o que você quer comer. Geralmente você quer uma coisa palatável. Ou é uma coisa assim, carboidrato simples, um pão, um bolo, um biscoito, ou um doce, ou um carboidrato com gordura, um croissant. Tem que ser aquela coisa específica, gostosa, né? Então, qual que é o sintoma dessa fome emocional? Salivação, ansiedade, dor no peito. Eu costumo brincar que é uma cafubira, né? Uma cafubira raivosa que dá na gente. Que a gente quer comer um trem gostoso, né? Mas a gente não tá com fome, é vontade. E aí a pessoa ela come sem fome. E é uma fome assim que surge do nada, entre aspas, né? Porque nada é do nada. Escreve aí no seu caderno. Nada é do nada. É a gente que não tem consciência do que gerou isso em nós, mas conforme nós ficamos mais conscientes, mais controle a gente tem sobre as nossas ações. Geralmente essa fome emocional, ela é acionada por algum gatilho.
né? O que que é gatilho? É algo externo que ativa algo interno em mim, né? O que que esse gatilho pode ser? Alguma situação que aconteceu, que você não gostou, que você não aceitou, alguma coisa que falaram para você, você não gostou, alguma coisa que está acontecendo que você não está aceitando, alguma pessoa, né, que você viu, por exemplo, na rua e te fez mal no passado, ou um cheiro que você sentiu dessa pessoa sem perceber, alguma memória, ou simplesmente pelo prazer do alimento. Às vezes você gostaria de, numa conversa de amigas, em família, de falar o que você pensa, o que você sente, você não consegue. E quem não coloca o que pensa, o que sente para fora, coloca comida para dentro. É quase que um movimento inconsciente de tipo assim, deixa eu tampar minha boca, porque se eu falar vai dar problema, e aí você tampa a sua boca. Entendeu? Então, essa fome emocional, ela é atrelada à vontade de comer doce ou alimento gorduroso. E tem um porquê que eu vou explicar agorinha. A nossa mente, eu vou falar, a nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário. O simples fato de você imaginar cenários negativos, que alguém está falando mal de você, que você não vai conseguir pagar suas contas, que você vai perder o emprego, isso vai fazer o seu corpo reagir para te defender. O seu corpo, ele é um servo fiel, ele não questiona se está certo, se está errado, ele só reage à sua mente. Por isso que tem muita doença psicossomática. Eu penso e gero essa reação no meu corpo. Então, se a pessoa se sente ameaçada de alguma forma, o corpo ativa o modo luta e fuga, que é o modo defesa do corpo. Por isso que dá diarreia. Esvazia tudo, porque você fica mais leve para você poder lutar ou para poder fugir. Por isso que dá vontade de comer gordura ou açúcar, carboidrato simples, para te dar energia rápida para você poder lutar ou para você poder fugir. Porque triglicéride aumenta, porque o seu corpo entende assim, ela está ameaçada, vai que não tem amanhã. Então, eu vou supervalorizar o que ela come para que ela não fique sem. Então, o nosso corpo começa a supervalorizar o que a gente come e começa a estocar. Então, por isso, essa fome emocional, ela é atrelada à vontade de comer doce e comer alimento gorduroso. Percebe como é muito emocional e como todo o nosso emocional vai refletindo no nosso corpo. Necessita de grande volume e urgência. Quando você não está bem emocionalmente, eu falo que a fome emocional, ela é a fome da mente. Lembra que a fome física é a fome do estômago? A fome emocional é a fome da mente. Então, necessita de grande volume e urgência. Por quê? Porque quando a gente não está bem emocionalmente, o fluxo sanguíneo está todo na cabeça. Sua mente tomou conta de você. Tá lá no passado, tá lá no futuro, né? E você perdeu o controle e tem muito fluxo sanguíneo aqui. Agora, aí quando você come e come muito, para onde vai o fluxo sanguíneo? Vai para o seu estômago, vai para a sua barriga. Dá um certo alívio nesse fluxo sanguíneo que estava parado aqui. Então a pessoa come, ela come muito, ela só para de comer quando sente dor, que não consegue mais comer. Então a pessoa ela sente cheia e ela continua comendo. Então essa fome emocional tem a ver com comer para aliviar sentimentos ruins. Comer para não sentir o que incomoda. Eu costumo falar que a pessoa não come os sentimentos. Ela come para não sentir o que incomoda. Para não sentir a raiva, a tristeza, a ansiedade. É um mecanismo de evitação, né? É um mecanismo de fuga que traz um alívio momentâneo, mas depois um sentimento de insatisfação, de frustração, de tristeza, de culpa. É como se a gente entendesse assim, mas a gente não entende. É como se a gente entendesse, eu não resolvi o problema que eu tinha, ainda arrumei outro problema. Aí por isso vem essa sensação de culpa, de tristeza, né? E então, assim, resumindo, fome emocional, gente, não é fome. Não é fome. É o impulso de comer para aliviar emoções e não para nutrir o corpo. Comida foi feita para nutrir
o nosso corpo. A comida é feita para o corpo e o corpo para a comida. Então, a fome emocional não é fome, é um impulso de comer para aliviar as emoções. E ela surge como uma resposta a sentimentos como ansiedade, solidão, tédio, tristeza, raiva, cansaço. Necessidades básicas não sofridas vira fome, não supridas vira fome emocional. Quando a gente não dormiu direito, a gente fica totalmente impulsiva, sem paciência, nervosa, irritada, né? Então, a fome emocional, ela busca conforto e não energia. É como se a gente estivesse buscando um alívio no meio daquele caos. Um abraço, um consolo, né? Então, a fome emocional, ela busca conforto, não energia. E comer vira um anestésico emocional momentâneo, né? Então, como é que funciona? Resumo do resumo aqui para você. Mudou o slide aí, gente, para setinhas? Para a tela que tenha mostrando a moça com o bolo e as setinhas? Tá mostrando? Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui no chat. Mudou? Então, beleza. Então vamos lá. Então, geralmente a pessoa está se sentindo estressada, angustiada, frustrada, triste, e isso vai gerar um mal-estar, um desespero que a pessoa não quer sentir. Então, ela vai buscar uma experiência gratificante, né? Um alívio imediato, um prazer imediato. E vai vir essa vontade de comer doce, né? É carboidrato simples ou gordura. Como eu falei e expliquei qual o motivo disso. Isso vai trazer um alívio, né? Um alívio imediato, redução do mal-estar e uma recuperação do equilíbrio, entre aspas, né? Porque isso aqui é um alívio, não resolve o problema, alivia. Isso é... Tá, Bruna, então eu só posso comer por fome física, você nunca come por fome emocional? Como é que é esse negócio? Não, gente. Ninguém só come por fome física. Ninguém. Não tem problema nenhum, né? Às vezes a gente fazer isso aqui. O problema é quando isso aqui vira um piloto automático. E toda vez que você se sente estressada, angustiada, frustrada, triste, incomodada com qualquer uma coisa, você busca esse mesmo caminho, esse mesmo, busca comida ou busca bebida, ou busca compras, né? Cada pessoa busca alguma coisa. Então, o que que a gente precisa, né, é aprender cada vez mais a lidar com o que a gente sente. Eu trabalho muito isso no método Último Recurso. Saber das feridas emocionais, curá-las, entender sua história, sua infância. Não existe, gente, outro caminho para que você tenha um emagrecimento que permaneça, a não ser o caminho do autoconhecimento. Porque aí você consegue fazer o que precisa ser feito a partir do momento que você começa a se entender, entender como sua mente funciona, entender das suas emoções, senti-las e não mais fugir delas. Porque não existe emoção boa nem ruim. Existe emoção que você precisa sentir naquele momento. E se a gente foge dela, ela não vai embora, ela continua lá, porque ela não cumpriu o papel dela. Aí você vai precisar comer de novo, comprar de novo, e aí esse ciclo vai te deixando cada vez mais doente. Então, se fome não é o problema, comida não é a solução. Anota essa frase aí. Se fome não é o problema, comida não é a solução. Porque se a fome, né, se não é fome, como é que eu vou solucionar com comida? Se a questão que eu tô é emocional, como é que eu vou solucionar isso com comida? Então a gente tenta solucionar, é como se a gente tivesse um bife grosso, bem grosso, que esse bife grosso, e a gente pegasse colher e tentasse cortar esse bife com a colher. E a gente faz força e não consegue, nem entorta a colher. E a colher é o nosso corpo. E a gente pegou o objeto errado. A gente faz força e não consegue. Então, vamos entender melhor ainda, diferenciar fome física de fome emocional, que eu quero que vocês saiam daqui hoje
com essa clareza, tá? Fome física, fome emocional. Fome emocional é a fome da mente, fome física é a fome do estômago. Fome física só se resolve com comida física. Fome emocional não resolve com comida física, né? Quais são as principais diferenças? Fome física surge gradualmente, não é de uma hora para outra. Pode ser saciada com qualquer alimento, desaparece ao comer o suficiente. Fome emocional, ela aparece de repente e ela quer algo específico, geralmente é algo doce, né? E carboidrato, mesmo sendo sabor doce daqui para cá, é açúcar, né? Ou gorduroso, ou os dois juntos, né? Quitanda é muito assim, açúcar e doce junto, né? A pessoa não se satisfaz facilmente, mesmo após comer. Geralmente a pessoa come até não caber mais, até sentir dor, né, no estômago. Então, essas são as principais diferenças, tá? A Débora falou, eu sempre falo, amanhã eu paro, amanhã eu vou parar de comer. Quando eu vejo, eu tô comendo sem parar. E isso é frustrante. Exatamente, Débora, isso é muito frustrante. Eu já estive nessa situação e eu te entendo. Mas nós estamos aqui hoje, né? Eu estou aqui hoje para te ajudar, te mostrar um caminho que é possível você sair disso, assim como eu saí. O iPhone aqui, eu não sei quem é você, coloca seu nome, o meu é emocional, então eu faço isso de vez em quando. É muito bom ter essa percepção, né? Porque eu vejo muitas pessoas, eu como nutricionista e terapeuta, às vezes eu atendo as pessoas só na nutrição. E eu sempre falo, olha, vamos fazer o último recurso, vamos cuidar da sua mente, das suas emoções, porque o último recurso é o trabalho corpo, alma e espírito. E tem muitas pessoas que não estão interessadas. Elas não veem quanto tem ligação. Então, essas pessoas ficam buscando, né? O físico, a dieta, o chá milagroso, o medicamento, a cirurgia. Eu não tenho nada contra essas coisas. Essas coisas são coisas boas, mas se associadas com a consciência, com o autoconhecimento, entende? Então, gente, ó, vamos entender mais aqui, ó, sobre fome emocional. As emoções por trás da fome emocional, né? Quais emoções são gatilhos aí para fome emocional? A frustração, a ansiedade, a raiva, o cansaço, o tédio, a tristeza, a depressão, a baixa autoestima. A ansiedade, eu falo que cada emoção vem comunicar algo pra gente, algo que a gente precisa sentir naquele momento. Então, se eu como para anestesiar essa emoção, porque eu não quero sentir, porque no meu vocabulário é uma emoção ruim. Já grava isso com você, não tem emoção boa nem ruim. Existe emoção necessária. E o que que a ansiedade mostra para você? Necessidade de controle e de alívio rápido. Então eu preciso olhar isso em mim. Será que está no meu controle? Se não está no meu controle, não tem que estar na minha cabeça. Então eu entrego para Deus, eu confio, né? A tristeza. O que que a tristeza vem mostrar? Uma busca de prazer imediato, né? A tristeza, a pessoa, quando ela tá triste, ela não tá produzindo dopamina o suficiente, né? Então, assim, tem maneiras naturais que essa pessoa pode estimular a dopamina, que é o hormônio da motivação no seu corpo. Então, o que que você precisa fazer para aumentar o seu cardápio de prazeres? Porque às vezes, quando a pessoa foca no prato, é porque em volta do prato não tá legal. E de repente, a pessoa, né, só trabalha, só paga conta e come. E de repente, a única fonte de prazer que essa pessoa tem é a comida. E aonde tá as coisas que você fazia antigamente, que te dava prazer e que aos poucos você foi deixando de fazer e virou só conta e comida? Solidão, né? Mostra uma tentativa de preencher um vazio emocional. Raiva, raiva vai trazer um comer como forma de conter ou punir a si mesmo. Né? Quando a gente está com raiva, é porque de alguma forma a gente não respeitou o nosso limite.
a gente mesma não respeitou o nosso limite, ou alguém não respeitou o nosso limite e a gente não conseguiu se posicionar. E a gente não conseguiu falar não, né? E a gente fala sempre sim para os outros e não para a gente mesma, e vem muita raiva. E qual a consequência no corpo? Comer como forma de conter ou punir a si mesma. Você fica com raiva de você inconscientemente não conseguir falar o que precisa ser dito. E aí acaba comendo como uma forma de inconsciente de se punir. A gente se dá o que a gente acha que a gente merece. E muitas vezes a gente se dá a punição em forma de comer em excesso. Cansaço, né? O corpo buscando por energia rápida através de açúcar, né? Então, às vezes, compensa a gente avaliar a nossa rotina. Será que essa rotina não está muito cansativa? O que que eu preciso fazer em relação a isso? Será que eu posso dormir mais cedo? Né? Será que eu posso fazer uma atividade física que ajuda muito nessa questão do cansaço? Quanto mais sedentário eu fico, mais cansada você se sente. Quanto mais sedentária você fica, mais cansaço você sente, né? E aí, como que o corpo reage a essas emoções? Somatiza. Tudo aquilo que você não diz, né? E a mente não suporta a pressão desse conteúdo armazenado, vai pipocando no corpo, vai manifestando no corpo em forma de doença. E obesidade é uma doença, né? Então, o corpo ele vai reagindo, somatizando. O cérebro ele vai associando comida a conforto e segurança. Olha, você vê, desde pequenininho, quando a gente é pequena, o nosso cérebro, para aprender, faz muitas associações, comparações, né? Por exemplo, um cachorro late, a criança, não importa se é um cachorro grande ou um pincher pequenininho, fez au, au, ela entende que cachorro faz au, au. A criança, o cérebro infantil, ele compara, ele generaliza, e isso é usado como forma de aprender. Então, a gente faz muitas associações. E nos momentos felizes da nossa infância, o que que tem, gente? É bolo de aniversário, é festa infantil, é Natal, né? É tudo muito. As memórias felizes que a gente tem muita comida, né? Pessoas em volta da mesa. Então, o cérebro ele vai associando comida a conforto e a segurança. Às vezes a gente associa comida a amor. Às vezes você é de uma família onde a sua mãe não fala que te ama, onde a sua mãe ela faz coisas ruins com você, mas ela não pede desculpa, mas ela faz um bolo de chocolate. Então, o que que a gente vai entendendo? O que que fica para a gente associado na nossa mente? E aí, falando de como o nosso corpo reage, lembra que eu falei do modo luta e fuga? Que a nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, quando eu tô ali muito reativa, com muitas feridas emocionais não tratadas, né, me comparando, me criticando, pessimista, preocupada com a política, preocupada com a minha amiga, com a minha mãe, e minha mente tomando conta da minha vida, porque na verdade a sua mente tem precisa ser sua serva. E a nossa geração tem deixado que a mente se torna a senhora, né? Então, o que que acontece no nosso corpo nesse cenário? O cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta. E esse cortisol aumentado traz o aumento do apetite e o armazenamento de gordura, a supervalorização da comida. Os adipócitos, que são as células de gordura, elas aprendem esse padrão, né? A gordura tem uma simbologia de segurança, né? A gente armazena, isso nos protege de alguma forma. Então, o corpo cria um ciclo de busca por alívio emocional via comida. Então, quais são as consequências da fome emocional? Da gente não olhar para nossa mente, para as nossas emoções, da gente achar só que é um cardápio que a gente precisa, né, milimetricamente calculado, né, ou somente um medicamento. Não, gente, a gente precisa olhar para a gente como um todo, corpo, alma e espírito.
Eu não tenho nada contra um cardápio milimetricamente calculado, que eu mesma faço, né? Eu sou nutricionista. Não estou falando disso, mas estou falando que a gente precisa olhar de uma maneira mais profunda para a gente, né? Então, quais são as consequências da fome emocional? Sensação de culpa e fracasso após comer. E quanto mais a pessoa se culpa, mais ela come. Quanto mais ela come, mais se sente mal. Mais culpada se sente e mais ela come. Vira um ciclo muito difícil de sair sozinha. É um ciclo de restrição e compulsão. Como é que funciona esse ciclo de restrição e compulsão? A pessoa come demais, se sente culpada, mas ela promete que ela vai começar e que ela vai fazer tudo perfeito. E aí ela realmente começa restringindo demais, tentando fazer tudo perfeito, mas esse perfeito não se sustenta porque é muito restritivo. Aí ela não mantém essa restrição toda. E aí acaba enfiando o pé na jaca, porque não mantém essa restrição, e começa tudo de novo, se sente culpada, aí come tudo, né? Tem aquela compulsão alimentar, mas ela promete para ela mesma que ela vai começar e que ela vai ser perfeita de novo. Aí ela começa a restringir de novo e não consegue manter essa restrição. E vem a compulsão de novo e se culpa de novo. Então, é sempre gastando muita energia e não chegando em lugar nenhum. Eu vivi muitos anos na minha vida desse jeito. Come tudo e depois chora. Exatamente. E a culpa. E a gente se sente fracassada. A gente se sente o cocô do cavalo do bandido. Como é que eu não dou conta de controlar nenhum que eu como? Não é essa a sensação, gente, porque eu já vivi. Então, a gente gasta muita energia e não chega em lugar nenhum, porque emagrece, toma lá uma monjara, faz bariátrica, toma um chá e desincha, emagrece e passa um pouco, engorda tudo de novo, porque a gente não consegue manter esse padrão de restrição, se sente culpada e aí desanda tudo, que a nossa mente fala, já que eu não faço nada direito, deixa eu comer, que é isso que eu sei fazer mesmo. Já que eu comi um pedaço, deixa eu comer tudo. No último recurso, eu ensino, né, as minhas pacientes a se defenderem da própria mente, que a mente mente o tempo todo, e nessa parte da alimentação, os ataques são constantes, constantes. E se a pessoa não aprende a observar os pensamentos, a se defender dos seus pensamentos, é muito, muito, muito difícil, né? A Débora falou, sim, é verdade. Se não temos autocontrole com a alimentação, imagina com as outras coisas da vida. A gente vai jogando para as outras áreas da vida, como se a gente não fosse dar conta de fazer mais nada de bom, porque não consegue romper nessa parte da vida. É isso que eu fico pensando. Então, é sobre isso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem ao mesmo tempo, porque essa mesma vitrola que fala que você não pode, que você não consegue, que você é fracassada, que você não faz nada direito, é a mesma vitrola que toca na sua cabeça desde a sua infância. Isso não foi do nada. E é esse diálogo interno que precisa mudar, porque senão você nunca sai desse ciclo. Então, a fome emocional, ela traz desconexão do corpo e das emoções reais. Desconexão do corpo e das emoções reais. E vamos pensar bem, gente, quando a pessoa está obesa, quando ela tá acima do peso ou quando ela tá anoréxica, que é magra demais, o que que essa pessoa perdeu? Ela perdeu a forma. Olha isso, a pessoa perdeu a forma. Quando a gente perde a forma, porque a gente quer caber onde não cabe a gente. Então é uma desconexão, é uma despersonalização, é uma perca de essência, é uma perca de identidade, é muito mais profundo do que só comida. É uma desconexão de você com você mesma. É uma desconexão do corpo, onde você, às vezes, não sabe e não identifica mais nem fome, nem sede, nem saciedade, porque você não espera ficar com fome física para você comer. Você não para de comer quando você está saciada, onde você é abusiva com você mesma, com o seu próprio corpo, com os sinais que ele te manda, você nem escuta mais os sinais que ele te manda.
E por isso o seu corpo, através da doença, precisa gritar para ver se você olha para ele. Emagrecer de verdade é tomar posse de volta do seu próprio corpo, é chamar a alma de volta para o corpo. Porque quando a gente está presa nesse ciclo aí, é como se a gente tivesse perdida, tomada pela mente, onde a mente comanda a nossa vida. O diálogo interno está muito ruim. Eu estou sempre lá no passado, ou eu estou sempre lá no futuro. Eu estou ingrata, eu estou reclamona, nada me faz feliz, eu estou extremamente insatisfeita. Eu nego o meu corpo, eu não olho no espelho. Então traz desconexão de você, do corpo, das emoções reais, porque você não se permite sentir. Come, bebe, compra. Quem não está disposto a sentir o que incomoda também não sente prazer. Aí fica aquela pessoa que nada satisfaz, apesar de sempre estar buscando o prazer momentâneo. Tá fazendo sentido aí, gente? Eu tô falando besteira. Comentem aqui comigo se tá fazendo sentido. Então, consequências da fome emocional: dificuldade de emagrecer, de manter o peso. E muita, muita, muita consequência na autoestima. Onde a gente começa a achar que é a gente que é toda errada, que é a gente que não faz nada direito, onde a gente começa a sentir o cocô do cavalo do bandido. E isso vai para todas as áreas da nossa vida, porque a gente começa a aceitar migalhas no nosso profissional, no relacionamento amoroso, em tudo. Isso afeta todas as áreas da nossa vida, infelizmente. Então, qual é o caminho de transformação? Bruna, como é que eu saio disso? Estou me identificando com isso. Eu vivo isso. Eu preciso sair disso. Caminho de transformação, primeiro é a consciência. Aqui a gente tem o símbolo da borboleta, né? Dela se transformando de lagarta em borboleta. Quando a gente se transforma, a gente não volta para trás mais. Não tem efeito sanfona quando a gente é transformada. A borboleta não vira lagarta de novo. Mas para isso acontecer, existe um processo. Que enquanto você nega esse processo, enquanto você adia, aí você sempre está no ciclo do efeito sanfona, da repetição. Enquanto você adia o seu processo. Então, primeira coisa é consciência, reconhecer o que você está sentindo antes de comer. Pensar, é fome física, é fome emocional? Será que é comida mesmo que eu estou necessitando? Será que é de comida que eu preciso? Uma coisa que você pode anotar aí é: eu tô com fome mesmo? Ou só tô querendo mudar o que eu tô sentindo agora? Porque tendo essa consciência, você pode até escolher comer, mas você come consciente. Não tem exagero. Você sabe que você tá chateada, que você não tá com fome. E que comer não vai resolver, vai é piorar. Então, ponto 2 desse caminho de transformação: praticar o autocuidado em vez da autocrítica. O autocuidado de hoje em dia é muito mais autodestruição do que autocuidado, onde a pessoa faz loucura para caber num padrão, onde a pessoa ela se critica, ela se martiriza, ela se exige a perfeição. Sempre se acha todo errado o tempo todo, porque não consegue seguir um cardápio milimetricamente calculado. E tá sempre no ciclo de culpa e autopunição. E cadê a misericórdia e a compaixão sua por você mesma? Por que que você consegue ser bondosa e misericordiosa com as pessoas e servir as pessoas e elogiar as pessoas e não consegue fazer isso com você mesma? Essa é uma das chaves. Aprender a se exortar com amor e agir sem se punir. Parar de se julgar, de se criticar e aprender a se exortar. O que é se exortar? É lembrar você quem você é. Mas você primeiro precisa descobrir quem você é. Lembrar quem você é
e falar assim: olha, esse comportamento seu não está condizente com quem você é e aonde você quer chegar. Isso é se exortar. É ver os nossos erros e entender que a gente pode melhorar sim. Não é ver os nossos erros e sentir que eu sou toda errada por causa disso. Então, existe um caminho aí para mudar essa chavinha, né? Para sair da crítica, do julgamento, da autopunição e ir para a identidade de quem eu sou e eu preciso me comportar conforme quem eu sou. Agir sem se punir. Criar novas fontes de prazer, ponto 4. Criar novas fontes de prazeres de segurança emocional. Eu preciso aumentar o meu cardápio de prazeres. O meu prazer não precisa, não deve ser só a comida. E a comida não é vilã, não. Eu gosto de comer até hoje, comer é prazeroso. A gente não precisa viver em guerra com a comida. Mas a comida não pode ser minha única fonte de prazer. E segurança emocional. A comida não pode ser o meu consolo, o meu lugar seguro. Muitas vezes esse excesso na comida é porque eu estou aceitando migalhas em forma de comida, porque eu me nego o amor e a valorização que só eu posso me dar, que ninguém mais pode me dar, e eu fico esperando dos outros o que só eu posso me dar. E aí eu vou aceitando migalhas. E isso vai para todas as áreas da nossa vida. E o ponto 5, que é buscar ajuda. Buscar ajuda profissional se esse padrão for recorrente. Se você é essa que já tentou várias e várias e várias e várias vezes, como eu tentei várias e várias vezes, e está sempre no efeito sanfona, gastando muita energia, gastando muito dinheiro, com mais do mesmo e não chegando em lugar nenhum. Porque se você buscar o mesmo caminho, fazer o mais do mesmo, quem faz a mesma coisa sempre vai ter os mesmos resultados. Para ter um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente, algo que você nunca fez, tentar de um jeito novo, pessoas novas, com um profissional de preferência já tenha vivido e superado isso que te propõe a ensinar. Isso é um mentor. Eu sou uma mentora de emagrecimento porque eu vivi e superei isso que eu te proponho a ensinar. Além de ser uma profissional da área, tem muita gente que é profissional da área, mas não é mentor, porque não viveu. E quem viveu sabe te falar, não vai por aí não, eu já fui, não deu certo. Vamos por ali é melhor. Então, eu quero convidar você para estar comigo. Se você se identificou com esse ciclo difícil de sair, com esse efeito sanfona. A fome emocional, ela não é falta de força. Eu vejo muita gente falando, ah, ela não tem força de vontade. Eu não tenho força de vontade. Quem aí já falou? Eu não emagreço porque eu não tenho força de vontade. Eu não emagreço porque eu não tenho força de vontade. Eu sou indisciplinada. Não é sobre força de vontade. Não é sobre indisciplina. A fome emocional não é falta de força. Ela é um pedido de escuta. Ela é um pedido de acolhimento. Ela é um pedido para você olhar para você. Ele é um grito de socorro. Quando o corpo fala através da comida, é a alma pedindo acolhimento e verdade. É muito mais profundo do que caber num padrão. Enquanto você tentar emagrecer e querer emagrecer para ser elogiada, para ser vista e aceita pelas pessoas, não vai dar certo. Porque se é o elogio que te motiva, a crítica vai te parar. Quando o povo falar, chega, você já emagreceu demais, você tá pelancuda. Você tem que emagrecer por você e para você. Porque o povo muda de ideia toda hora. A gente muda de ideia toda hora. Às vezes você começou essa aula achando alguma coisa de mim, ou agora você já tá achando outra, daqui a pouco você acha outra. Imagina só eu ter que mudar toda hora para poder ser aceita e aprovada por você. Que pesado, que desgastante. Misericórdia. Então, menino,
eu quero convidar vocês a viverem um tempo novo comigo. Se vocês quiserem, que eu acho que você já entendeu que a fome emocional não é força de vontade, que é só uma forma do corpo e da mente pedirem socorro. E o que muda essa história não é dieta. É dieta também? Sim, mas não só uma mudança alimentar, é um tratamento com amor, é um tratamento com consciência e também estratégia. E é exatamente isso que a gente faz juntas na mentoria O Último Recurso. E eu gostaria de convidar você para um novo tempo na mentoria O Último Recurso comigo, que é um programa de 6 semanas, 100% online. 6 semanas. Vai ser em grupo, né? E eu vou ensinar para você o passo a passo para você se libertar da comida como forma de refúgio, aprender a lidar com comida, né? Para que a comida seja prazeroso, sim, mas não seja um relacionamento conflituoso, para você emagrecer com leveza, sem culpa, sem restrição. E essa turma nova, gente, ela não vai começar agora. Mas quem tiver aqui e for as primeiras inscritas, vai estar bem. Essa turma vai começar só dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. Mas aí você que se inscrever agora, você vai ter um super desconto, que é só para as 10 primeiras inscritas. Então, essa nova turma vai começar oficialmente no dia 5 de janeiro, que é a primeira segunda, para você começar o ano com o pé direito. E aí eu vou abrir agora 10 vagas antecipadas com valor especial de 12 vezes de R$ 49,90. R$ 497 à vista. Gente, imagina só, R$ 50 no mês é o que você come ali num lanche que você faz na rua. É ou não é? E vamos falar a verdade também? Sustentar um corpo gordo gasta dinheiro pra caramba. iFood, essas coisas tudo. Na hora que você põe na ponta do lápis, é muito dinheiro gasto em comida. Quando você vem para um tratamento, para uma mentoria, você vai economizar. Rapidinho você pega esse dinheiro de volta. Na economia que você faz com a própria comida. Fora no que você não vai gastar com remédio, nas roupas que você vai recuperar, que não servia mais. Não é verdade? Então, quem garantir agora é esse valor, 12 vezes de R$ 49,90 ou 497 à vista. E quem garantir agora já tem acesso à plataforma, já tem acesso às videoaulas e os materiais de preparação. E começa essa virada ainda em 2025, ainda esse ano. E depois dessas vagas, o valor vai subir para 597, né? Vai ser 597 à vista ou 12 de 59,90. Então, se você sentiu que essa aula falou com você, se você cansou de começar, parar e quer fazer diferente dessa vez, o momento é agora, né? De você se posicionar agora e fazer do ano novo um ano diferente. Eu vou deixar o link lá no grupo, se você quer se adiantar e tá entre essas 10 primeiras inscritas. E assim que você confirmar, mandar para mim, né, o seu comprovante, você me manda seu e-mail que eu já libero você na plataforma para você já começar a assistir às aulas, tá? Então, o último recurso, ele não é mais uma mentoria de emagrecimento. Ele é um reencontro com você mesma, onde a gente trabalha corpo, alma e espírito, tá? Então, se você sentiu aí no seu coração, né, se você foi tocada por o que eu falei aqui, é porque é para você. E eu quero muito te ver lá dentro comigo, viu? E aí eu quero saber, eu quero mostrar aqui para vocês os slides aqui, para você ver como é que é o último recurso por dentro. Mas antes de você ver como é que é o último recurso por dentro, eu quero passar um videozinho para vocês. Porque é muito difícil mudar sem estar em um ambiente que te ajude, que te impulsione essa mudança. Mentoria em grupo eu faço vez ou outra. Eu faço uma, 2 vezes por ano. A última vez que eu fiz, eu nem lembro. Mas, assim, essas turmas é muito legal. Igual vai ser 6 semanas que a gente vai estar juntas. Nessas 6 semanas,
é grupo de WhatsApp com motivação diária, é foto dos pratos, é foto dos treinos. Às vezes você não tem esse incentivo em casa, com seu marido, com seus filhos. Pelo contrário, você tem um incentivo contrário, que é todo mundo fazendo tudo errado, você é lá no meio disso, dessa bagunça, né? E no grupo você vai ter pessoas que te incentivam, pessoas que estão fazendo e vivendo a mesma coisa que você está vivendo. Então, o ambiente tem muito poder. Então, eu vou passar esse videozinho para vocês que mostra o poder da ambiência. E eu quero ver aqui se vocês estão vendo o áudio, ouvindo o áudio. Se estiver ouvindo o áudio, eu vou pôr a tela inteira. Vou começar a passar e vou pausar. Alice, você me fala se o áudio está aparecendo, tá? Eu tô vendo seu rostinho aqui. Uai. Gente, mas eu não tô muito tecnológica hoje. Peraí. Tá passando o áudio? Meninas, conseguiram escutar? Entendeu o vídeo ou não? Pode abrir o microfone. E travou um pouquinho, Tá. embolou um pouquinho. A imagem. E o Então, áudio também, Bruno. o áudio também. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Mas o vídeo, o que que aparece? Aparece um menino que ele tenta voar e ele é muito pesado e ele não consegue voar. Por quê? Porque ele tá no meio da família dele, né? Aí mostra ele comendo o que a família dele come. E aí ele começa a observar na rua as pessoas que voam como ele quer voar. E ele vê aí ele vê o passarinho. O que que o passarinho come? O passarinho voa, eu quero voar. Entendeu? Aí ele vai e ele começa a comer o que o passarinho come. Isso fala muito de ambiência. Então, eu preciso sair daquele meio e comer o que a pessoa que já voa come, fazer o que ela faz, né? Para que eu consiga de fato me transformar. É muito difícil a gente viver uma transformação dentro de um mesmo ambiente. Então, a mentoria, o último recurso, é um ambiente criado para te estimular, né? Com mulheres unidas com o mesmo propósito. Então, essas turmas são muito poderosas, né? Então, eu acho muito bacana cada uma das turmas, a gente tem depoimentos maravilhosos. Então, eu quero convidar vocês a fazer parte. Vou mostrar para vocês, colocar o slide aqui, de como é o último recurso por dentro, né? O método, a plataforma. Então, são seis. Vocês estão conseguindo ver minha tela, meninas? Então, são 6 semanas de mentoria comigo para iniciar dia 5 de janeiro. As 10 primeiras inscritas vão ter o desconto, já vai ter acesso à plataforma,
Você pode se inscrever já hoje para estar entre as 10, porque eu vou divulgar bastante. Então, essas 10 vagas devem encerrar rapidinho. Então, são 6 semanas de mentoria, e nessas 6 semanas vai ter uma sessão em grupo por semana, ao vivo comigo pelo Zoom, né? Onde tem conteúdo e é aberto no final para todas tirarem suas dúvidas. E tem protocolo nutricional. Além dos protocolos do método último recurso, que são 3, eu vou iniciar essa turma, porque já que vai ser depois de ano novo, de festas, eu vou iniciar essa turma com um protocolo detox, para desinchar. Então, o primeiro protocolo que a gente vai fazer é um protocolo detox. Então, tem protocolo nutricional, tem e-book de receitas, e o foco principal é mente, emoções, né? É corpo, alma e espírito. Então, vai ter a estratégia nutricional que me fez emagrecer 45 quilos em 3 fases, mais essa estratégia detox, as videoaulas da plataforma com o método último recurso, que é riquíssima, são 8 módulos, né, dentro da plataforma. Módulo 0 começa aqui. Módulo 1, nutrição e planejamento. Módulo 2, onde eu falo das 3 fomes do ser humano. Aqui a gente falou da fome física, da fome emocional, bem resumido. E eu não falei da fome espiritual, que é uma fome que você precisa olhar, né? Você precisa aprender a saciar as suas 3 fomes do jeito saudável, do jeito certo. Porque aqui nessa aula eu ajudei você a identificar, mas não falei como sacia, né? Principalmente a alma. Então, tem um direcionamento para vocês dentro do método de como saciar essa fome da alma, né? E a fome do espírito também. Módulo 3 trabalha só consciência. Eu falo de como a mente te sabota, das vozes sabotadoras, como você se defende da sua mente, dessa velha trilha sonora que faz você sempre desistir e se auto-sabotar. Módulo 4 vai investigar as causas do excesso de peso na sua vida, a causa raiz, né? Tem até um e-book dentro do módulo 4 que eu falo das 26 causas inconscientes do excesso de peso, que foi um e-book que eu fiz. Você nunca vai achar em programa nenhum, de tudo que eu vi até hoje de causa inconsciente de excesso de peso. Módulo 5 eu falo só sobre crenças e identidade. Lembra que eu falei que você precisa primeiro saber quem você é para você se exortar? E às vezes a gente está lá, eu sou filha amada de Deus, mas você não se sente filha amada de Deus? Tem um monte de entulho, um monte de lixo dentro de você que você se identifica, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa limpeza, arrancar as crenças limitantes, investigar ali a infância. Por que que eu me penso tão mal de mim? Por que que eu me critico? Da onde que veio isso? Módulo 5, crenças e identidade. Então, é um programa voltado para autoconhecimento, viu? Se é uma coisa que você gosta, que você vê que faz diferença, porque emagrecimento tem muito a ver com autoconhecimento. Como é que eu vou cuidar de alguém que eu não gosto? É pesado demais cuidar de quem eu não gosto? Você pega qualquer pessoa da rua e leva para sua casa? Agora, quem você gosta, cuidar de quem você gosta, de quem você ama, é gostoso, é prazeroso, é leve. Módulo 6, eu falo de motivação e hábito. Módulo 6 é fantástico. Eu falo muito de hábito, de repetição, né? Tem vários exercícios, e a plataforma tem um monte de PDF, né? Eu tinha paciente que imprimiu os PDF tudo da plataforma, ela fez 3 postilas dessa grossura assim. Dá para quem trabalha com emagrecimento, inclusive, pegar e aplicar com as pacientes, enfim. Módulo 7, instalando a mente magra. Tem exercícios fantásticos. E módulo 8, dando adeus à obesidade, tem até um e-book de manutenção, falando da parte emocional e da parte nutricional. Eu nunca vi nenhum programa que tenha e-book de manutenção, mas no último recurso tem. Ele fala, e o que que eu faço depois? Não, tá lá no e-book de manutenção, mas chegadinho para você. E você vai ter um ano de acesso à plataforma depois dessas 6 semanas para você assistir os vídeos. Tem mentalizações exclusivas do método último recurso, e-books exclusivos, né, como a orientação de alta abordando nutrição em mente, o que eu acabei de falar. Então, para as 10 primeiras inscritas, 12 de 49,90 ou à vista, 497. Agora, gente, eu vou abrir aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quero saber de vocês, o que que vocês acharam da aula. Se vocês têm dúvida do que eu falei dentro da aula, dúvida da mentoria, é, quero saber de vocês. Agora é com vocês. Alguém quer falar alguma coisa?
Tanta gente querendo falar, né, gente? Calma, um de cada vez. O povo fica tímido nessa hora. Ninguém quer falar, gente. Alice, Luciane, Marielle, Flávia. Então, aquela parte que você fala, é, eu tenho sempre aquele dos desenhos animados, o diabinho e o anjinho, né? Então é aquela coisa assim, eu não vou comer e o meu problema é doce. Eu me sacio fácil com doce, mas não é um pedacinho de chocolate, é a barra inteira, duas barras, o pote inteiro de doce. Enquanto não acaba, eu não sossego, né? Então, trabalhar isso na minha cabeça, né? Que não é fome física, né? Que é a vontade de comer doce, isso é para mim ainda é muito complicado. Hum. Ainda é muito complicado, né? Mas aí fica, não, eu não vou comer, eu não preciso dele agora. Aí vem o diabinho e fala assim: não, só mais uma vez, é a última vez que você vai comer isso, você não vai fazer mais. Não, tá bom, então vai ser a última vez. Vai ser nada. Amanhã eu vou fazer de novo, e depois de novo, e depois de novo. Exatamente. É isso. Mas só de falar não é fome, é vontade. Já dá uma clareza, não dá? E quando a gente fala que é fome, parece que é uma coisa assim que não tem jeito, tem que comer, porque eu tô com fome. Mas não é fome, não é? Alguém quer fazer perguntar alguma coisa sobre o método, considerar alguma coisa sobre a aula, tirar alguma dúvida sobre a aula, meninas? Eu vou mandar agora, depois aqui, que encerrarmos, vou mandar o resumozinho, né, de tudo que vai acontecer na mentoria e o valor. A Gi falou, eu amei participar do último recurso com você, Bruna, aprendi demais. Uau, mulher, cadê você? Põe a câmera aí aberta. Você já fez o último recurso? Aí, ó, tá vendo? Fez o último recurso, recomenda, diz que aprendeu demais. Então, você que está pensando aí, está em dúvida, aproveita essa época de final de ano, 13º, investe em você. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesma. Material excelente. É, gente, vou falar nada, eu vou puxar a sardinha aqui para mim, viu? Porque tem um material maravilhoso, lindo. São PDFs lindíssimos, as aulas, assim, sabe? Eu tenho certeza que vai falar com você em várias áreas da sua vida, não é só sobre emagrecimento. Né? Emagrecimento é a consequência. Então, se você tiver alguma dúvida também, você pode me chamar no privado, né? Eu não tenho problema nenhum de te atender, de responder as suas dúvidas. Eu sou super acessível. Eu gosto muito do que eu faço, tenho muito amor no que eu faço. Então, não pense que você vai me incomodar nem nada. Você pode me chamar, tirar as suas dúvidas. E vai ser um prazer enorme estar com vocês no método Último Recurso. Gente, então. Já que vocês aí estão competindo para ver quem fala primeiro, a Eliane tá aqui, a Gi. Vamos tirar uma foto, gente, para a gente encerrar? Vocês podem abrir a câmera, assim, para a gente tirar umas fotos? Para a gente pôr lá no Instagram, que a gente esteve aqui até 9h48 da noite, quinta-feira. Aí. Bora, Fran, Gi, Flávia, Eliane. Cadê vocês? Será que elas estão por ali, mas já vão voltar? Então vamos tirar a gente mesmo. Aí a Fran tava arrumando o cabelo. Não. Eliane, Flávia, Gi. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos fazer do ano novo, gente, realmente uma vida nova. Espero vocês, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar. E aproveitem aí para vocês estarem entre as 10 primeiras inscritas, porque bateu 10 aí vai para aquele outro preço que eu falei. E mesmo assim tá muito acessível. Mentoria em grupo
A última que eu fiz foi 897. Então, esse preço tá preço de Black Friday, né? Aproveitem. Beijo para vocês, excelente noite, bom descanso. E bora refrescar, né, gente? Porque, meu Deus do céu, aqui tá muito calor. Socorro, Deus. Bora beber muita água, muito chá da Marielle, gente. A Marielle tem um chá. Unindo o último recurso com chá, Marielle, aí não tem jeito, não. Aí vou te falar. Eu vou entrar, viu? Eu vou entrar. Aí, Para mim aqui cuidar sim. de mim, cuidar de vocês. Gostei. Aí, tá vendo? Aí, gente, vai fazer desconto para nós participantes do tudo do último recurso com chá dela, né não? Garante desconto para as participantes? Sim, com certeza. Ainda mais Arrasou. para elas conhecerem. E o negócio é gostoso. Eu quero experimentar no iogurte natural, igual você falou. O chá Você dela, gente, experimenta no iogurte. Não é- parece chá, né, Bruna? não, tem psyllium, tem hibisco, tem umas coisas lá que Ó, desincha, que dá saciedade. E gostoso. Todo mundo aí é de Goiás? eu sou. Lu, você é de Goiânia? Sou de Goiás, Goiânia. Também? Ó, a Gia é de Só eu que não? Não, a Gia é de São Paulo, ó. A Fran de Lusiânia. A Eliane, eu Também sei que é de Goiás. Goiânia. A Flávia, Flávia, você é de onde? É. Mas assim, não, eu já Eu vi. sou de Petrópolis, estado do Rio. Aqui não tá calor. Aqui não faz calor, é difícil. Aqui, ó, manga comprida que você tava falando que você tá morrendo de calor. Aqui mais Nossa, faz aqui tá calor. muito abafado. Tá tipo sauna, não tá? Aham, Nossa, muito nossa, abafado. muito, muito, muito Aqui bom. tá tranquilo, tá mais ou menos, tá mais para friozinho agora à noite do que para calor. Calor não é difícil, só no verãozão mesmo. Delícia. Aí você toma o chá da Marielle quente. Pode tomar quente ou Isso gelado. aí, ó. Aí, ó. Sim, é verdade. E a gente manda para todo o Brasil, viu? Ó, isso é bom, muito bom. Foi como eu falei, gente, eu não tenho nada de contra cardápio, achar, né? Não tenho. Mas não é sobre isso, não é isso sozinho, é isso como complemento, entende? Sim, é. É sobre É isso. igual você treinar e continuar comendo, comendo. Você pode malhar todos os dias e não vai ter resultado se você não tiver uma alimentação. Então é tudo em conjunto, né? Exato. Você vai. Se só treinar e não mudar a alimentação, pode morar na academia e não emagrece nem uma grama. Uhum. Não é? Eu Então é fiquei, isso. eu fiquei mais calada porque assim, Hã? o meu caso é o inverso, né? Aí tem gente que fala, nossa, que beleza, mas é muito sofrido. Porque quando eu tenho crises de ansiedade, igual esses dias agora eu estava muito ansiosa, eu esqueço de comer, eu não sinto fome e eu não consigo nem beber água. Então, assim, eu tenho que me forçar a tudo. Eu tenho que comer bebendo água. Quando eu caio em si, que eu vejo que eu estou ultrapassando já, que eu vejo que eu já estou bem debilitada, começa como se meu cérebro me sabota, porque eu não como, só fico pensando no problema sem saber resolver. E aí, nessa brincadeira, eu não consigo comer. E aí, quando eu vejo, eu já estou prostrada, acamada, sem querer sair do quarto, e nem água eu consigo beber. E aí fecha tudo, fecha tudo. Aí eu bebo água, eu sinto dor quando a água passa, o estômago dói, aí a gastrite ataca, aí eu dou diarreia, eu dou desidratação. É uma série de problemas que vem, igual você falou aí, que eu me identifiquei muito. Eu só não me identifiquei, como se diz, a única coisa que faltou foi a compulsão alimentar, que eu não tenho. Mas os outros sintomas eu tenho tudo. Porque E é é muito funcional, do jeito. debilitante e é muito debilitante, porque quem come sente a culpa de não comer, né? Eu não, eu sinto, aliás, sente a culpa de comer, porque engorda, aí é mais um problema. No meu caso, eu começo a me definhar. É difícil eu entender. Aí o que eu começo a fazer?
eu começo a fazer faxina, eu começo a desmontar meu carro, eu começo a tirar a desmontar alguma coisa. Eu tenho que me mover. Quando eu descubro quando eu descubro que eu estou naquele estágio já crítico eu acho que eu emagreci uns 4 quilos assim em uma semana. E aí eu começo a ter cara de doente, aí eu não quero olhar no espelho, eu começo a ficar depressiva, irritada, a minha irritação vai às alturas, Lu, chorona, você não posso percebe que é uma sair. perca da forma do mesmo jeito? Não, eu me identifiquei muito. A única coisa que eu não tive foi a compulsão alimentar. Sim, porque o seu caso é parar. É a mesma É coisa. para. Só que no outro a pessoa come muito, no outro ela para. No seu caso, você para de comer, mas é a mesma coisa, né? É, É assim, se você quiser a fazer. devastação, né? A devastação vem assim com. É como se fosse aquelas enchente de cabeceira, quando ela vem assim, que o povo tá nas cachoeiras, que ela vem devastando tudo. É assim que eu me sinto. Quando eu tô com a ansiedade atacada, aí eu começo a ver que eu tô começando a ficar. Geralmente eu noto quando eu começo no isolamento. Porque enquanto eu tô me movimentando, mesmo que a ansiedade está atacada, eu tô me movimentando, eu não percebo. Eu só percebo quando eu começo a me isolar. Aí quando eu começo a me isolar, que eu percebo o grau que eu estou. Que é quando eu fico mais fechada, mais deitada. Uma coisa que eu não costumo fazer é levantar tarde, aí eu começo a levantar tarde, eu não tenho vontade, dá 8, 9, 10 horas, eu não tenho vontade de sair da cama. Coisa que quando eu tô normal, 7 horas, eu já tô de pé fazendo meu café há muito tempo. Já estou trabalhando já, 7 horas eu já limpei o estúdio, eu já estou preparada para receber cliente. Pois é. Você era que era para ter ido à imersão, né? Isso. A Marielle foi. Como se diz, eu fiquei chateada de não participar, mas não podia ir, que era coisa, como se diz, eu não tinha como eu deixar minha bebê também, né? Era batizada e tudo. Minha Sim. bebê de 15 anos. O bebê, ó. O último recurso, e a imersão vai fazer muito bem para você. Eu tenho certeza. Porque é muito além do emagrecimento, sabe? Ah, Bruna, mas eu não preciso emagrecer, mas você vai se entender. Você vai se entender, É, vai ter mais controle. a imersão eu quero muito ver se eu consigo participar. Não sei se ainda vai dar tempo, mas eu estou me organizando porque queria muito e quero. Estou com muita vontade de participar da imersão. Foi semana passada, sábado agora. Já foi, né? Já foi. Agora, Então, ano aí que vem, eu acho que eu vou fazer, mas não sei que data ainda. Que acabou de acontecer, ainda estou cansada da que passou, né? Então, imagino. Faz online. não é, tem que fazer. Não, Alice, vem cá visitar nós, uai. Vou para Goiás. É, uai. Parece ser mineira, né? Uai. Mas Goiás também é uai. Uai. Então é isso, ô Lu, se você quiser participar, eu acredito que você vai ter muitos ganhos, viu? Para você se entender. Foi muito bom, gente, nosso bate-papo, nossa aula. Eu vou ver se eu consigo subir para o YouTube, né? E aí eu vou disponibilizar no grupo, se vocês quiserem compartilhar, né, com as pessoas, para que as pessoas tenham esse conhecimento, entre na turma, para que a gente possa fazer uma turma bem animada. E vai ser maravilhoso, né? Contribuir com vocês, uma vai ajudando a outra. É maravilhoso, gente. Turma é tudo de Ô, bom. Bruna, vou te dar um feedback. Como eu faço mentoria, né? Igual, mentoria do digital, né? Igual o chá é de uma mentoria. E aí eu postei hoje lá no Instagram, tá todo, ó, acabei de receber aqui, ó. Nossa, conheço muito ela, demais, adoro ela. Um tanto de gente que te conhece. A menina da igreja, que ontem teve até formatura da sua igreja, né? A Poliana, acho que é o nome dela. Aí todo mundo, eu falei, cara do céu, que legal. Tô famosa, não Então, tô assim, sabendo. muita gente te conhece e fala super bem, viu? Que legal, Parabéns. que legal. Então, Muita gente. Na Mari, hora que eu postei, pode falar. quando eu subir a aula, e aí, se você quiser compartilhar no Instagram com o link, fica à vontade.
Não, tá aí, eu vou entrar também. Eu só não consegui entrar agora, porque semana que vem eu tô indo para São Paulo num evento lá do MSA, então eu gastei um pouquinho, mas nesse mês de dezembro eu já faço minha matrícula e já compro, tá bom? Fechou, Pode fechou. deixar que eu tô dentro. Então é isso aí, meninas. Combinado. Aguardo vocês. Vão mandar as informações no grupo, o link de inscrição. E a aula eu acho que eu mando amanhã, porque agora já está um pouquinho tarde. Eu vou subir amanhã a gravação e mando lá, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bom descanso para vocês. Bom descanso para todas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.